Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz. É uma alegria para mim estar aqui com vocês, mesmo que separados fisicamente ainda, mas unidos de coração, de alma, de pensamento. Estou com muita saudade dos irmãos e acredito de verdade que Deus está conosco, Deus vai nos abençoar e logo tudo isso vai passar e poderemos nos reencontrar fisicamente para celebrarmos a Deus juntos como família Piracicaba. Esse tempo vai passar, irmãos. Não deixe seu coração desanimar. Para hoje, eu quero refletir com você na palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 5, versos 13 a 18. E eu quero lhes falar a respeito da essência da oração. Tiago, capítulo 5, versos 13 a 18, a essência da oração. Acompanhe aí a leitura comigo. Assim diz a palavra de Deus. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Que Deus fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Irmãos, quando nós pensamos em oração, eu pergunto, que bom senso há em nos ajoelharmos em nome de Jesus? Que bom senso há em nós falarmos com um Deus que é espírito e é invisível? Para o mundo, isso é uma loucura. Para quem não crê, isso é uma loucura. Você sabe que um dos aspectos mais importantes da oração é que nós devemos levar até Deus aquilo que realmente vai no nosso coração. E quando eu vejo algumas das orações do livro dos Salmos, eu aprendo que muitas vezes o homem não é nada razoável quando vai até Deus em oração. Nós não devemos nos preocupar em sermos razoáveis quando oramos. Deus não quer orações razoáveis. Ele quer ouvir o clamor do nosso coração. Ele quer ouvir aquilo que vem lá de dentro de nós, aquilo que nos aflige. É isso que Deus quer ouvir. Deus é o nosso Pai, irmãos, e Ele tem prazer em nos dar coisas boas. Por isso hoje eu quero lhes dar algumas sugestões baseadas na vida do profeta Elias, nesse texto de Tiago, para a sua vida de oração, para a sua vida de oração por sua família, por seus filhos, por seu casamento, por seu trabalho, por suas preocupações, por suas necessidades. Eu quero dar algumas dicas bíblicas de oração. Você sabe que há muitos motivos que afligem o nosso coração. O sofrimento, ele tem muitas faces e nos atinge de muitas maneiras. Está alguém aí sofrendo? Diz a palavra de Deus. A oração da fé curará o doente. Orem uns pelos outros. Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Elias era como nós? Elias era como nós. A Bíblia diz exatamente isso. Elias era homem semelhante a nós, com as mesmas fragilidades, com as mesmas preocupações. Ele teve medo, ele se sentiu deprimido, teve ansiedade, as mesmas coisas que nós sentimos então. E isso nos faz aprender que se ele orou dessa maneira, nós também podemos orar assim. Então, a primeira sugestão que eu dou para você hoje: não permita que as suas orações sejam filtradas pelos seus conceitos do que seja razoável e do que não seja razoável. Então,
Você pode dizer assim: eu não vou pedir isso para Deus porque isso é loucura, é impossível. Ora, é razoável o seu pedido? O que eu quero saber, aliás, o que Deus quer saber, é o que está no seu coração, te incomodando de verdade. O que Deus quer ouvir é isso. Jamais deixe de apresentar a Deus os seus assuntos impossíveis. Agora, não é que vai acontecer tudo que nós pedimos. Muita coisa impossível, absurda que nós pedimos, não vai acontecer mesmo. Mas jamais deixe de apresentar a Deus este assunto impossível, absurdo, porque na pior das hipóteses, você será transformado. Se a resposta do pedido impossível não vier, na pior das hipóteses, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Segunda sugestão: apresente a Deus os seus problemas, não as suas soluções. Não vá até Deus com suas soluções humanas e fracas. Não vá até Deus com suas receitas de bolo, porque as suas receitas de bolo, elas são sempre calculadas, medidas, razoáveis. Porque as nossas experiências com Deus, irmãos, elas estão além do impossível. Elas estão na categoria do que não se pode imaginar. Então não vá com a solução, porque você pode se frustrar com a sua solução humana. E Deus pode resolver de outra maneira. Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Então apresente a Deus os seus problemas, não as suas soluções. Terceira sugestão: descanse na capacidade que o Espírito Santo tem para traduzir todas as suas orações a Deus. A Bíblia nos ensina que nós não sabemos orar como convém. Alguns momentos da nossa vida nos pegam e nos tornam fragilizados a tal ponto que pedimos e pensamos coisas absurdas, impossíveis, mas jamais podemos recusar o privilégio de colocar os nossos absurdos, os nossos impossíveis diante de Deus, para quem tudo é possível. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Devemos crer que, se não sabemos orar como convém, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, querido irmão, querida irmã, descanse no fato de que o Espírito Santo de Deus intercede por você. Quarta sugestão: ofereça-se a Deus para ser a resposta dele para a sua oração. Ou seja, não fique sentado em cima da resposta de Deus para a sua oração. Mude a sua postura na sua casa, mude a sua postura no seu trabalho, com seus vizinhos, com seus filhos. Seja você a primeira resposta da oração de Deus. Porque às vezes Deus quer transformar primeiro você, o seu coração, e depois as circunstâncias ao seu redor. Então seja você a primeira resposta de Deus para a sua própria oração. Quinta sugestão: aprofunde-se em buscar a Deus em oração. Você deve buscar a cada dia um novo nível mais profundo na vida de oração. Seja você um guerreiro de oração. Eu tenho exemplos da minha família. Os meus pais, minha mãe e meu pai são pessoas de oração. A minha vovó era uma mulher de oração. E essas orações nos alcançam até hoje. Orações superficiais, irmãos, não alcançam efeito algum. Então é preciso ter constância. É preciso vencer a preguiça espiritual. É preciso levantar de madrugada. É preciso dobrar os joelhos com a porta fechada. É preciso buscar a Deus fervorosamente, de todo o nosso coração. Sexta sugestão: tenha fé no Deus que pode fazer o impossível. Creia que Deus pode sim
dar a você aquilo que você tem pedido. Creia que apesar do tempo ter passado, você não precisa desanimar, porque Deus ainda é Deus. Ele ainda pode fazer o impossível acontecer. Você pode ser só uma mulher ou só um homem comum, como qualquer outro. Mas quando você entra no seu quarto e secretamente busca seu Pai, que tudo vê, você está diante do soberano do universo. Então tenha fé, meu irmão. Não desanime. Creia nas promessas de Deus para nossas vidas. A Bíblia diz: clame a mim e responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3. Ainda mais, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29:13. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Isaías 65:24. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto, o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou ele no meio deles. Palavras de Jesus em Mateus 18:19-20. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6:6-7. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 de João 5:14-15. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11:24. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Irmãos, eu creio que este movimento de oração que nós fazemos às quintas-feiras, nos cultos, as mães que oram, os idosos da nossa igreja, os pais orando, eu acredito, irmãos, que essas orações, esse movimento de oração vai salvar essa geração. Eu acredito que a oração de um justo pode sim muito em seus efeitos. Então acredite você também. Acredite que se 2 ou 3 concordarem sobre algum assunto em nome de Jesus, Deus concederá o que você está pedindo. Então o desafio de hoje é que nos levantemos para orar por nossa gente, por nossos filhos, por nossa juventude, por nossas famílias, por nossa igreja e pelo mundo. Orar crendo que Deus é capaz de operar verdadeiros milagres, daqueles que para nós são impossíveis, daqueles absurdos na vida daqueles que precisam, daqueles que o buscam. Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias, grandiosas, muito distantes do que nós consideramos razoável ou possível. Qual é a questão impossível que você quer colocar diante de Deus hoje? Qual é o assunto absurdo que você quer apresentar a Deus em oração hoje? Nós teremos agora nosso momento de oração. E eu quero desafiar você a orar com um coração diferente, lembrando-se de tudo que você ouviu e colocando diante de Deus aquilo que realmente aflige o seu coração. Que Deus nos abençoe, que Deus ouça as nossas orações, que Deus derrame sobre nós a sua graça e que a sua palavra continue a produzir frutos em nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe.